E aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Wesley, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal e a esse primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de trazer para vocês 5 dicas dentro do Excel que são extremamente importantes e que todo iniciante já deveria conhecer. Então, se você gosta de Excel, se você usa essa ferramenta todos os dias, aconselho que você veja esse vídeo até o final, porque eu separei aqui algumas dicas e alguns atalhos bem interessantes que vão auxiliar você a ter um melhor desempenho dentro dessa ferramenta tão poderosa. Então, sem muita enrolação, vamos para a tela do meu computador que lá eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro atalho que eu separei para vocês aqui é um atalho que vai ajudar vocês a navegar dentro de uma planilha do Excel. Eu estou usando essa planilha aqui como exemplo apenas por fins práticos para mostrar para vocês como que funciona esses atalhos. Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos supor que você tenha uma planilha pessoal sua ou a planilha de trabalho, você esteja editando e queira aprender ali a ter uma movimentação mais rápida utilizando apenas o teclado, para você não precisar ficar tendo essa troca entre teclado e mouse, tá bom? Então, para você ter uma movimentação aí mais fluida e mais rápida, mais ágil dentro do Excel utilizando apenas o teclado, o que você vai fazer? Para ter uma movimentação mais ágil, você vai usar as teclas Ctrl e utilizar uma daquelas setinhas direcionais para apontar para onde você quer ir. Por exemplo, vamos supor que você está aqui na célula A3 e você quer ir lá para a célula A13. Uma célula um pouco distante, então se você for aqui com as setas direcionais apenas, você tem que passar por todas as outras células para poder chegar até a A13. Então isso acaba demorando um pouco, principalmente se você estiver lidando com grande volume de dados. Então vamos supor que você quer chegar da A3 até a A13 rapidamente. O que você faz? Segura a tecla Ctrl e aperta para baixo. Rapidamente ele vai da célula A3 até a célula A13, que é a última célula da coluna dentro dessa planilha de exemplo que nós estamos usando. Se você quiser ir para a direita, tem como? Com certeza. Você só vai ter que mudar a sua direção. Então, segura a tecla Ctrl, direita, segura a tecla Ctrl para cima, se quiser volta lá para cima, Ctrl, esquerda, e você voltou aqui para a célula A2. A gente inicialmente estava na célula A3, mas foi só com um exemplo. A célula A2 é porque como a gente subiu para cá, para D2, quando a gente volta para A2. E agora aqui uma dica muito importante. Esse atalho, ele não só serve para você caminhar, vamos dizer assim, pelas células. Você também pode selecioná-las no momento que você estiver utilizando esse atalho. E para você selecionar, basta segurar a tecla Shift logo depois da tecla Ctrl. Então vamos supor que você foi aqui da A2 até a A13, como eu ensinei para vocês. E se ao invés de apenas ir de um ponto a outro, você queira selecionar todo esse conjunto de dados. O que você vai fazer? Segura a tecla Ctrl, Shift e a setinha direcionando para onde você quer ir. Então, nesse caso, nós vamos da A2 até a A13 selecionando tudo, segura Ctrl Shift para baixo e selecionou tudo. Tem como fazer para o lado? Com certeza, você pode fazer tudo que dá para fazer apenas com aquele atalho que eu ensinei, o primeiro atalho, mas agora utilizando também a tecla Shift, ou seja, Ctrl Shift. Vamos supor que você querer agora para a direita, Ctrl Shift direita, você vai selecionar toda essa linha da A3 até a D3. E se eu quiser selecionar a planilha toda, tem como? Tem como sim, com certeza. Você vai apenas segurar as teclas novamente, Ctrl Shift, a direção que você quer ir. Vamos supor que você quer ir aqui da A2 até a D2. E agora você vai selecionar todos esses conjuntos de dados. Então agora, sem soltar Ctrl Shift, você vai direcionar para baixo e vai apertar a tecla. Pronto. Selecionou tudo e agora você tem toda a sua planilha já selecionada. E agora o segundo atalho é um atalho também bem interessante que ele serve de complemento para esse último atalho que eu acabei de mostrar para vocês. E por que ele serve de complemento? Porque ele também é um atalho de seleção. Só que agora ao invés da gente selecionar apenas uma coluna, como eu mostrei para vocês, opa, não selecionei, para você selecionar uma coluna ou selecionar uma única linha, você vai selecionar todo esse conjunto dessa planilha apenas com um atalho. E que atalho é esse? Você vai apenas segurar a tecla Shift e clicar no asterisco. Pronto, selecionou todo o conjunto de dados e veja que ele pegou aqui também as células que estavam mescladas dentro desse conjunto. E agora um adendo importante, pessoal. Para você que tem aí um teclado onde não tem aquela parte numérica, você vai fazer o atalho um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui. O meu teclado também não tem aquela parte numérica, olha só. Ele só vai até as teclas direcionais aqui. E quando vai só as teclas direcionais, o atalho é um pouquinho diferente. Veja só que em cima dessas letras aqui, você também tem outro teclado numérico aqui, outro conjunto de números aqui, ok? E aqui, no número 8, olha só, você também tem um asterisco. E lembra que eu falei que para
funcionar esse atalho é Shift asterisco, para você conseguir fazer que ele funcione sem aquela parte numérica onde você teria o asterisco, você vai usar esse 8 aqui. Mas Wesley, é só apertar Shift 8? Não, você vai clicar Ctrl Shift 8, porque aí sim ele vai selecionar o asterisco e vai funcionar o atalho da maneira correta. Então agora novamente aqui na tela do meu computador, você pode até testar aí na sua casa, caso o seu teclado seja dessa forma, você vai clicar Ctrl Shift 8 e aí da mesma forma ele vai estar selecionando. Detalhe, mesmo se você tiver o teclado numérico e prefira fazer Ctrl Shift 8, também vai funcionar. Tá legal? Lembrando que é esse 8 aqui da parte superior. O 8 do teclado numérico, ele é separado do asterisco. Bom, vamos lá então agora para o terceiro atalho. E o terceiro atalho que eu separei para vocês aqui é o atalho Shift Espaço. E o que esse atalho Shift Espaço ele faz? Basicamente, ele vai selecionar toda uma linha de uma determinada planilha ou até mesmo do plano cartesiano inteiro do Excel. E o que seria esse plano cartesiano? É todo esse plano aqui que o Excel nos disponibiliza para estar editando as nossas planilhas. Veja que ele vai aqui da letra A até várias outras letras. Eu minimizei aqui só para vocês terem uma noção. Então aqui ele vai da A até a Z, depois ele começa a depois a B, depois a C, depois a D. Isso aqui é todo o plano cartesiano que o Excel disponibiliza para a gente, até uma infinidade de letras. Claro que tem um limite, mas é um limite bem extenso, tá bom? Então aí para você apagar uma linha por inteiro, por exemplo, você pode utilizar esse atalho para poder selecionar essa linha inteira e logo em seguida apagá-la. Então como você faz para poder selecionar? Você clica em qualquer célula, obviamente da linha que você quer estar apagando, você vai clicar Shift Espaço e ele vai selecionar o conjunto de dados daquela linha. Se você estiver dentro de uma planilha, ele vai selecionar apenas naquele limite daquela planilha que você criou. Se você quiser selecionar tudo, basta clicar mais uma vez, Shift Espaço, e ele vai selecionar toda a linha. Para excluir, você vem aqui em Excluir, Excluir células e pronto, a linha foi apagada. Beleza, e agora para o nosso quarto atalho, ele também vai ser aí um conjunto desse terceiro atalho, que ele faz também algo muito parecido, só que agora ao invés da gente selecionar uma linha inteira, a gente vai selecionar uma coluna inteira. Então vamos supor aqui que você queira apagar essa coluna bem aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar Ctrl, ao invés agora de Shift Espaço, você vai clicar Ctrl Espaço e vai selecionar todo o conjunto de dados. Olha só, selecionou aqui. Lembrando que ele sempre seleciona dentro, primeiramente, do limite da planilha que você está criando. E agora um adendo importante aqui, pessoal, antes de eu continuar esse atalho. Repare que aqui em cima a gente tem várias células mescladas e um título chamado moradia. Quando você utiliza esse atalho, vou colocar para vocês aqui visualizarem. Ctrl Espaço mais uma vez, ele vai selecionar até essa área aqui. Quando você clica mais uma vez, repara que ele vai selecionar todo esse conjunto. Vou clicar aqui novamente. Repara que ele selecionou tudo. E por que ele faz isso? Como eu falei, essa célula de cima aqui, ela está mesclada. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes você pode achar que aconteceu algum bug, mas na verdade não. É só a célula que está mesclada e por isso ele pegou todo o conjunto de dados aqui dessa planilha, tá bom? Mas o que nós podemos fazer aqui? Podemos simplesmente tirar a mesclagem aqui e quando você tira a mesclagem, você consegue fazer esse manuseio. Você consegue selecionar toda essa coluna. Dessa forma, você consegue estar manuseando ela de alguma forma que você queira. Vou usar o exemplo de excluir também. Você vem aqui em excluir células e rapidamente ele exclui toda essa coluna. Você pode se perguntar, mas Wesley, aí vai demorar mais, eu vou ter que tirar a mesclagem de uma determinada célula para depois eu conseguir apagar a coluna com esse atalho, vai demorar muito mais, com certeza, e eu concordo com você. Mas aí nesses casos você pode usar o atalho que eu ensinei lá no início, que é o atalho de navegação e juntamente com o atalho de seleção. O que você pode fazer? Para você não precisar tirar a mesclagem e logo depois fazer essa seleção completa da coluna e a exclusão daquela coluna, você pode fazer o seguinte, você vai utilizar o atalho que eu ensinei no início. Ctrl Shift, seta para baixo novamente, ele pegou todo aquele conjunto e não precisou pegar lá em cima, não selecionou aqui. E agora vamos lá para o nosso quinto e último atalho, mas não menos importante, inclusive esse aqui é um atalho que eu utilizo bastante no meu dia a dia, que é o atalho para apagar uma linha com apenas um conjunto de teclas. E como é que eu faço isso? Bom, antes deixa eu falar o porquê que é interessante você aprender esse atalho aqui. Para você apagar uma linha por inteira, o que você precisa fazer? Você precisa aqui vir em alguma linha, selecioná-la e logo depois vir aqui excluir células. É um processo que não é tão demorado, mas que ao longo do tempo, se você faz isso com muita frequência, querendo ou não, você vai perder mais tempo. Então, para você ter uma agilidade maior, você pode fazer o quê? Um conjunto de atalhos. Então, por exemplo, vamos supor que você quer apagar a linha A3. Você primeiramente seleciona a linha A3 com o comando que eu já ensinei aqui anteriormente, que é Shift B.
E logo depois do Shift B, vou clicar mais uma vez aqui para ele selecionar toda a linha, você vai clicar simplesmente no Ctrl- e automaticamente ele vai estar eliminando aquela linha. Você pode inclusive fazer a remoção de mais de uma linha. Então, por exemplo, seleciona primeiramente a linha que você quer fazer a remoção, vou mostrar para vocês aqui, Shift espaço novamente, e agora simplesmente Shift para baixo, selecionou 2 conjuntos de linha inteiro, e agora você vai utilizar o atalho de remoção, que é o Ctrl-, e agora você removeu 2 linhas rapidamente. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, se agregou conhecimento na sua vida, se foi útil para você, considere se inscrever aqui embaixo, deixe o seu like e, se puder, compartilhe aqui comigo um comentário, deixando o seu feedback e falando o que você achou do vídeo, se foi realmente útil para você, se a minha didática aqui tá bacana e quais dicas e quais outros vídeos eu posso estar trazendo para vocês aqui que vocês achariam interessante, tá bom? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.